Boa noite. Boa noite. Documentos revelam que o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro tentou vender um relógio de luxo recebido em viagem oficial. Mauro Cid queria quase R$300 mil pela peça. No Maranhão, um vereador atira dinheiro pela janela para acusar um prefeito de tentativa de suborno. Medidas de proteção da Anatel não impedem que brasileiros recebam mais de 50 ligações de telemarketing por mês. Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre o ataque a um navio de guerra. O Brasil conquista mais 8 medalhas no Mundial Paralímpico de Natação. E depois da ameaça de extinção, aumenta a população de micos-leões dourados no Brasil. O Jornal Nacional está começando. E-mails do tenente-coronel Mauro Cid mostram que ele tentou vender um relógio de luxo recebido numa viagem oficial. O ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro pediu $60 mil pela peça, o equivalente a quase R$300 mil. Durante uma viagem oficial à Arábia Saudita, no dia 30 de outubro de 2019, o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz, doou ao presidente Jair Bolsonaro um conjunto de objetos valiosos. De acordo com o relatório do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Palácio do Planalto, o conjunto é composto de um relógio Rolex, modelo Oyster Perpetual Day Date, em ouro branco cravejado em diamantes e com mostrador em madrepérola branca também cravejado em diamantes. Além de uma caneta, um par de abotoaduras, um anel e umas barras, um rosário islâmico. No relatório, o relógio é descrito como um modelo masculino. Mas, segundo especialistas na marca consultados pela TV Globo, o Rolex tem características de modelo feminino pela quantidade e distribuição dos brilhantes. No dia 11 de novembro de 2019, o Rolex foi protocolado na Presidência da República como acervo privado. Nesse documento de registro consta que o relógio foi liberado no dia 6 de junho de 2022. O destino era o gabinete do então presidente Jair Bolsonaro. Quem assina a retirada do Rolex é o tenente Osmar Crivellati, que fazia parte da ajudância de ordens da presidência. Quando Bolsonaro deixou o cargo, Crivellati foi escolhido por ele como um dos auxiliares pessoais a quem tem direito como ex-presidente. No mesmo dia 6 de junho de 2022, há uma troca de e-mails entre o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e a então assessora do gabinete pessoal da presidência, Maria Farani Rodrigues, numa tentativa de venda de um Rolex por $60 mil, o equivalente hoje a R$292 mil. Não é possível afirmar que se trata do mesmo relógio recebido pelo ex-presidente Bolsonaro na Arábia Saudita. Mas nas mensagens, Mauro Cid afirma que o Rolex era um presente recebido em viagem oficial de negócios. A troca de e-mails foi revelada pelo jornal O Globo e a TV Globo também teve acesso às mensagens, que estavam na lixeira da caixa de e-mails de Mauro Cid. Nesse e-mail do dia 6 de junho do ano passado, enviado às 4h58 da tarde para Mauro Cid, a então assessora Maria Farani colou duas mensagens redigidas em inglês. A primeira é a resposta de uma potencial compradora. Olá, Mauro. Obrigada pelo interesse em vender o seu Rolex. Tentei falar com você por telefone, mas não consegui. Pode, por favor, me falar se você tem o certificado de garantia original do relógio? Quanto você espera receber por essa peça? O mercado para Rolex usados está em baixa, especialmente para relógios cravejados de platina e diamante, já que o valor é tão alto. Só queria me certificar de que estamos na mesma linha antes de fazermos muita pesquisa. Espero ouvir notícias suas. Na segunda mensagem está a resposta a ser enviada por Mauro Cid para a potencial compradora. Olá, nós não temos o certificado do relógio, já que foi um presente recebido em viagem oficial de negócios. O que temos é o selo verde de certificado superlativo que acompanha o relógio. Além disso, posso certificar que o relógio nunca foi usado. Pretendo receber por volta de $60 mil pela peça. Agradeço o retorno rápido. Mauro Cid. A TV Globo entrou em contato com Maria Farani, que não quis gravar entrevista, mas divulgou uma nota. Ela afirma que, a pedido de Mauro Cid, por falar inglês, realizou uma pesquisa na internet para identificar possíveis compradores de relógios e que apenas enviou os e-mails e, ao receber respostas, retransmitiu ao e-mail de Mauro Cid. Disse ainda que não teve conhecimento do desfecho de uma eventual negociação. Maria Farani Rodrigues foi exonerada do cargo na presidência da República no dia 16 de janeiro deste ano.
De março a junho, trabalhou no gabinete da senadora Damares Alves, do Republicanos, que foi ministra do governo Bolsonaro. A TV Globo apurou com especialistas no mercado de compra e venda de relógios de luxo que o Rolex descrito pela presidência da República não é mais fabricado. É de uma linha descontinuada. Um Rolex da série Day-Date atual mais simples, sem diamantes e o mostrador de madrepérola, como descrito no registro da presidência da República, custa oficialmente R$300 mil. Em março deste ano, o Tribunal de Contas da União determinou que Bolsonaro devolvesse um outro conjunto de joias masculinas recebidas da Arábia Saudita e que entraram ilegalmente no Brasil sem declaração à Receita Federal. O TCU também decidiu que Bolsonaro entregasse à Polícia Federal um fuzil e uma pistola recebidos dos Emirados Árabes, além de um conjunto de joias femininas dadas pela Arábia Saudita e que foram apreendidas pela Receita. Os objetos, segundo o TCU, não poderiam ter sido registrados como acervo privado de Bolsonaro devido ao alto valor. Mauro Cid está preso desde maio. É investigado por adulterar cartões de vacina dele, da família, do ex-presidente Bolsonaro e da filha. E também teve mensagens de teor golpista encontradas no celular. Os e-mails de Mauro Cid e da ex-assessora estão na CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Já há um requerimento de convocação para que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro faça um segundo depoimento à comissão. No primeiro, ele ficou calado. Também há um pedido de convocação para Osmar Crivellati depor. A CPI aprovou a quebra do sigilo de mensagens de Crivellati e um pedido para que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, envie um relatório sobre a movimentação financeira dele. A Polícia Federal está investigando a tentativa de venda do Rolex. A defesa de Mauro Cid afirmou que não pode comentar porque não teve acesso ao acervo de provas da CPI em que as mensagens de e-mail teriam sido trocadas. O Centro de Comunicação Social do Exército afirmou que a força não se manifesta sobre processos investigatórios conduzidos por outros órgãos e que segue contribuindo com as investigações. Nós não conseguimos contato com a defesa de Osmar Crivellati. A Polícia Civil e o Ministério Público do Maranhão estão investigando uma denúncia de suborno que produziu cenas inesperadas. Os vídeos foram gravados na Câmara Municipal de Cândido Mendes, cidade de 19 mil habitantes no norte do Maranhão. O vereador Sababá Filho, do PCdoB, usou a tribuna da casa na sessão plenária de hoje para denunciar que recebeu dinheiro para renunciar ao cargo. Que eu recebi para me renunciar ao mandato está aqui. Está aqui dentro dessa mochila. E avisou. Eu vou jogar pela janela aqui, porque o que é do povo, dinheiro da saúde, dinheiro da educação, ele tem que ir para a mão do povo. O vereador tirou fardos de dinheiro da mochila. Está aqui, ó. Depois foi em direção à janela e arremessou as cédulas. Do lado de fora houve correria para recolher o dinheiro. É dinheiro para todo mundo! Um monte de dinheiro que eu vou pegar saúde! Segundo o vereador, havia R$250 mil na mochila. Ele acusou o prefeito da cidade, José Bonifácio Rocha de Jesus, do PL, conhecido como Facinho, de tentativa de suborno. Segundo o Sababá, o prefeito vem persuadindo vereadores da oposição para conseguir maioria na Câmara. Me procuraram, interlocutores do prefeito, me fazendo uma oferta para que eu renunciasse o mandato. E eu tomei uma atitude de seguir a vontade deles para eu ver até onde ia chegar. O Ministério Público do Maranhão informou que está apurando o caso para tomar as providências necessárias. A polícia de Cândido Mendes quer agora identificar as pessoas que pegaram o dinheiro. As cédulas que forem recuperadas vão fazer parte do processo de investigação. O prefeito José Bonifácio Rocha de Jesus diz que vai processar Sababá Filho por calúnia e difamação. Nós vamos entrar com uma denúncia contra ele, entendeu? Ele vai responder, ele vai ser processado por isso, ele pode ter certeza disso, entendeu? E ele vai ter que dizer de onde foi que ele arrumou esse dinheiro. A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Maranhão disse que, se for comprovado que o dinheiro lançado à população é de recursos públicos, tanto o prefeito quanto o vereador poderão ser responsabilizados, além de terem que devolver integralmente os valores apurados. A CPI dos atos golpistas recebeu imagens inéditas do início da invasão à Câmara dos Deputados no dia 8 de janeiro.
Elas mostram a chegada dos vândalos à chapelaria, uma das entradas principais da Câmara. Antes das 3 da tarde, 2 policiais tentaram conter um dos vândalos e foram agredidos. Logo depois, os golpistas quebraram o vidro, mas os policiais impediram a entrada da maioria. 10 minutos depois, os vândalos invadiram a Câmara e alguns cumprimentaram os agentes. Por volta das 3h40, um vândalo despertou a atenção de um policial. Foi cumprimentado. O policial, então, saiu para conversar com os vândalos. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Belém contra suspeito de fazer ameaças ao presidente Lula em redes sociais. O presidente está no Pará para a cúpula da Amazônia. Segundo a PF, o suspeito é um vigilante e tem porte de arma de fogo. Ontem, em Santarém, foi preso em flagrante um fazendeiro que disse publicamente que daria um tiro ao presidente. Ele pode responder pelos crimes de ameaça, incitação ou preparo de atentado contra a pessoa por motivos políticos. A seguir, as medidas da Anatel não impedem o aborrecimento das ligações indesejadas de telemarketing. Parece que foi ontem, mas já faz 1 ano e meio que a Anatel anunciou uma medida para ajudar os brasileiros a diminuir o incômodo das ligações indesejadas de empresas de telemarketing. Elas teriam que usar um prefixo, 0303. Mas isso não resolveu o problema completamente. É de dar nos nervos, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, em qualquer horário. Era chuva de ligações, não eram poucas. Tipo 50, 60, 70, era muita coisa. Por dia? Por dia. O Oswaldo diz que as ligações começaram assim que ele se aposentou. Ofereceu empréstimo, sempre. Sempre empréstimo. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, não fiscaliza atividades específicas como telemarketing, telecobrança ou doações. Apenas monitora o que define como chamadas curtas, ligações com duração de até 3 segundos. Em 2019, a agência lançou o site Não Me Perturbe, em parceria com empresas de telecomunicações e instituições que fazem empréstimo consignado. Os usuários podem se cadastrar na página para não receber chamadas dessas empresas. Em 2022, criou um código específico para telemarketing, o 0303, para facilitar a identificação da chamada. E limitou o número de chamadas curtas que cada companhia pode fazer, sob pena de bloqueio e multa de até 50 milhões de reais. Segundo a Anatel, essas medidas provocaram uma redução de 75% no número de ligações curtas no Brasil. Mesmo assim, só em junho foram 10 bilhões e 300 milhões. É como se cada habitante do país tivesse recebido mais de 50 telefonemas de telemarketing em apenas um mês. Os próprios números mostram que as medidas não foram suficientes para garantir a tranquilidade e a privacidade dos usuários. O site Não Me Perturbe tem alcance limitado. E será que as empresas de telemarketing estão respeitando a obrigatoriedade de usar apenas números começando com 0303? Eu mesmo recebi várias ligações de uma empresa de um telefone que não é 0303. A ligação, senhor Walter, ela é automática. A ligação é automática? Sim, sistema de ligação que eles botam no computador e a ligação é feita automática. É selecionado vários números para fazer a ligação e você passa a informação. É exatamente isso. Um sistema de computador capaz de disparar milhares de ligações de uma só vez e usando números diferentes, o que torna praticamente impossível o dono do celular bloquear esses números no aparelho para não receber uma nova ligação da mesma empresa. Camila Leite, especialista em direitos digitais, diz que houve avanços, mas que o Brasil ainda está em primeiro lugar no ranking de países onde as pessoas mais recebem ligações de telemarketing. E que uma solução definitiva só com novas leis. Essa solução é colocar os consumidores no centro, ou seja, que consumidores só recebam esse tipo de ligação de maneira consentida, se tem relação prévia com esse tipo de empresa e também que sejam regulados os horários do recebimento dessas ligações. Um projeto está mudando a vida de crianças e adolescentes do Distrito Federal em situação de vulnerabilidade. Com música. Boa
história do João começou num sonho. Eu tinha acordado de manhã como qualquer dia normal, indo para minha escola, aí depois eu ia pro projeto. Eu chegava lá, aí me apresentavam um violino. Eu pedi se eu podia tocar, aí eu toquei e descobri que eu sabia já tocar. Mas aí, no meio do sonho, eu acordei. A realidade agora é esta. Ao lado de outras crianças, João ganhou uma oportunidade e frequenta aulas de musicalização. Atividade oferecida pelo projeto social Criança para o Bem, da instituição Nova Acrópole, apoiado pelo Criança Esperança. No contraturno escolar, quase 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade recebem aqui educação complementar. As notas, os acordes, são apenas instrumentos para um objetivo maior: a formação humana, cidadã e solidária desses jovens. Eles aprendem aqui que não adianta um mandar bem na cantoria se o colega ao lado não for junto. Não adianta estar todo mundo cantando ali a mesma melodia se o ritmo não for o mesmo. Isso é harmonia, isso é musicalização, é um caminho que eles levam para a vida. Isso é rede de esperança. A esperança de acreditar, nos sonhos. Quando eles me falam, eu não consigo, eu sempre procuro falar, tente, tente outra vez, vamos tentar de novo, essa constância. E o sonho por sonhar ainda é... E de tentativa em tentativa... Aí está uma orquestra de verdade. Esses jovens vão ficando cada vez mais afinados com o que o projeto ensina. Bastante persistência. Disciplina e treino. Precisa ajudar o próximo em várias coisas. O Cauã, de 7 anos, comemora uma novidade para ele. Tem uma aula de tablet. Hoje a gente vai ver as unidades federativas do Brasil. Os tablets chegaram aqui graças às doações do Criança Esperança. Agora com os tablets é uma ferramenta muito boa, porque é muito lúdico. E é o que eles vivem, sua realidade, a realidade agora é isso, A Glória é peruana. Ela entrou no primeiro ano da instituição há 15 anos. E como ninguém, pode garantir o desenvolvimento dos jovens com o Criança para o Bem. Conseguiram? E a gente vai vendo o crescimento deles e esse carinho. É uma família mesmo. Eu aprendi muito com eles e eles continuam aprendendo. É uma troca, Uma troca. A Tawane sabe bem disso. Ela entrou no projeto como aluna e hoje é monitora na aula de musicalização. Eu acho muito bom. Assim, é muito fofinho, ver as crianças, o ânimo delas toda vez que eu pego no instrumento, elas ficam todas felizes. A alegria também em aprender que o caminho é o do bem. Nunca desista dos seus sonhos, mesmo que seja difícil, mas continue na luta, Continue, que um dia você consegue. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2023 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2023 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2023 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Você também pode fazer um Pix. A chave é esperanca@unesco.org, sem cedilha. Ou abra o aplicativo do seu banco e aponte a câmera para o QR Code que aparece na sua tela. Você pode doar o ano inteiro o valor que quiser e puder. A sua esperança transforma vidas. A seguir, Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre o ataque a um navio de guerra. O Papa encontra representantes de 5 religiões em Lisboa. Pesquisadores estão comemorando o aumento da população de um animal que esteve perto da extinção no Brasil. Acompanhamos uma equipe de técnicos no município de Silva Jardim, a 115 quilômetros do centro do Rio, encarregados de fazer a contagem dos micos-leões dourados na mata.
A contagem dos animais é feita com a ajuda desse equipamento aqui, que reproduz direitinho o som do mico-leão dourado. É o chamariz. Aí é aguardar a aparição dos animais para fazer a contagem ou o registro sonoro deles. Olha, impressionante, não levou tanto tempo. Os micos apareceram, a gente tem que colocar máscara para evitar a transmissão de doenças como gripe, covid, febre amarela. E eles estão pertinho. Bastou disparar o som, olha quem apareceu. Os micos-leões dourados são territorialistas. Cada família tem, em média, entre 6 e 8 membros e ocupa uma área equivalente a 60 campos de futebol. A contagem é feita por visualização dos animais ou registros sonoros. Por exemplo, você passou na área, escutou o mico, você determinou, você pega um ponto no GPS, grava aquela área, isso é levado para o laboratório e é feita a contagem, né, dentro daquela área de estimativa que existe no mico-leão dourado. Foram 9 meses de trabalho e o resultado do censo foi festejado pelos ambientalistas. A população de micos-leões dourados, que só existe nesta região do estado do Rio, deu um salto para quase 5 mil, em comparação com os anos de 1980, quando 200 animais foram mapeados e a espécie corria o sério risco de desaparecer. O número supera, inclusive, o susto da grande mortandade causada pelo surto de febre amarela. Num período de tempo muito curto, nós perdemos cerca de 30% da população, chegando a 2.500. Por isso, esse entusiasmo que nós temos hoje com um novo número desta população, que alcança 4.800 animais na natureza. Para possibilitar a perpetuação da espécie, é preciso combater a caça ilegal e, principalmente, assegurar o intercâmbio genético entre os animais. Para isso, a meta mais importante é garantir que pelo menos 2.000 micos-leões dourados consigam viver numa área de floresta contínua e protegida de 25 mil hectares. E por isso é tão importante a gente manter esse trabalho de plantar árvores, de recuperar as florestas onde vive o mico-leão dourado, para permitir que esses animais vivam no seu ambiente natural, sem a necessidade de auxílio de outras instituições e de pessoas, e com isso a gente consiga salvar o mico-leão dourado do risco de extinção. Os oceanos atingiram a temperatura média mais alta já registrada. Os 20,96 graus Celsius são 1/100º maior que o recorde anterior de 2016. A medição foi feita pelo Sistema Copérnicos de Mudanças Climáticas da União Europeia. Os cientistas alertam que os oceanos são um regulador climático vital, porque absorvem o calor da atmosfera, produzem metade do oxigênio da Terra e controlam os padrões climáticos. Águas mais quentes também contribuem para o derretimento de geleiras, o que aumenta o nível dos oceanos. A Eliana Marques traz agora a previsão do tempo para o fim de semana em todo o país. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner e também para você. Cuiabá vem registrando as maiores temperaturas e agora também pode ter os menores índices de umidade. Amanhã, máxima de 38 graus e umidade abaixo dos 12%, faixa de emergência. Além de evitar o sol, beber água à vontade e umidificar os ambientes nos horários quentes, é preciso suspender as atividades ao ar livre e sair dos lugares fechados com aglomerações. A última vez que ficou tão seco foi em 2 de agosto do ano passado, quando o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 11%. As outras capitais do Centro-Oeste também estão muito secas, com índices de 15% em Campo Grande e Goiânia e de 17% em Brasília. À tarde faz calor, de manhã frio em Goiânia e Brasília. Os termômetros variam bastante também em Belo Horizonte, com umidade de 30%. Mais alta do que no Centro-Oeste, só que ainda longe do ideal, que é de 60% para cima. Em Teresina e Palmas fica mais seco, porque esquenta mais, até 36%
e 37 graus. E a umidade do ar fica muito baixa em quase todo o Brasil, por causa de uma grande massa de ar seco. Ela é um sistema de alta pressão que empurra o ar das camadas altas da atmosfera para a superfície. Como o ar lá de cima é mais seco, praticamente não tem formação de nuvens por aqui. De dia, isso facilita a passagem dos raios solares e o calor. De madrugada é o inverso. Com poucas nuvens, o calor da superfície dissipa e aí esfria. Em Curitiba, previsão de 10 graus amanhã cedo. Em São Paulo, 14. Em Porto Alegre, 15. Em Florianópolis, 16. No Rio de Janeiro e em Vitória, 17 graus. Durante o dia, temperaturas amenas no sul, 22 e 23 graus. E mais altas no sudeste, 27 em São Paulo e 30 no Rio e em Vitória. Em Belém e Manaus, 35. Em Porto Velho e Rio Branco, 37 graus, com pouca ou nenhuma chuva no norte. A mesma condição nessas áreas em verde do mapa, do oeste do Rio Grande do Sul ao litoral de São Paulo, no norte do Maranhão e no leste nordestino. Os maiores volumes esperados no Nordeste são esses, de 5 a 10 milímetros, e mesmo assim considerados baixos. Ou seja, fim de semana de praia no Nordeste. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Um dos principais opositores do presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi condenado a mais 19 anos de prisão. O político Alexei Navalny foi considerado culpado de terrorismo, financiamento de atividades extremistas e criação de uma organização extremista. Ele já cumpre 11 anos e meio por outras acusações que, segundo ele, foram forjadas para silenciá-lo. A União Europeia criticou a decisão e lamentou que as audiências tenham sido conduzidas num ambiente fechado, sem acesso para a família e para observadores. O governo da Ucrânia afirmou hoje que atingiu com drones um navio russo no Mar Negro. O navio, que aparece fora de combate, sendo rebocado para a terra, pertence à Marinha Russa e transportava tropas e equipamentos militares. Mas aqui dá a impressão de ter sido seriamente danificado. Uma fonte de inteligência ucraniana divulgou outra imagem aparentemente gravada por um drone ao atingir o navio. O Ministério da Defesa da Rússia desmentiu. Reconheceu que 2 drones marítimos ucranianos tentaram atacar o navio, mas afirmou que foram destruídos e não fez nenhuma menção aos danos sofridos pela embarcação. A inteligência ucraniana retrucou, disse que todas as declarações russas sobre um ataque repelido são falsas. O Porto Civil Novorossiysk, um importante centro para as exportações russas, interrompeu temporariamente toda a movimentação. Desse porto saem 2% do suprimento mundial de petróleo e também grãos. A Ucrânia tem usado repetidamente drones marítimos para tentar contra-atacar a frota naval russa que domina o Mar Negro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comentou que é grato ao Serviço de Segurança da Ucrânia por ter levado a guerra ao território do agressor. No terceiro dia da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, o Papa presidiu a Via Sacra diante de 800 mil pessoas. O primeiro compromisso oficial do Papa Francisco foi no Parque do Perdão, onde ele usou confessionários construídos por detentos portugueses para atender 3 jovens da Itália, da Guatemala e da Espanha. Ele estava ótimo, como sempre. De lá, Francisco foi conhecer uma das regiões mais pobres da capital portuguesa, o bairro da Serafina. Na chegada, quebrou o protocolo para cumprimentar um companheiro de cadeira de rodas. Lá dentro, fez um discurso emocionado, pedindo que os fiéis sujem as mãos para ajudar o próximo. No final, arrancou mais risadas ao pedir que os fiéis não desanimem e se hidratem. Tomem um vaso de água e sigam para adelante. Francisco ainda se encontrou com representantes de 5 religiões do mundo: islamismo, judaísmo, cristianismo, hinduísmo e budismo.
Numa entrevista a uma revista espanhola feita antes da jornada e divulgada hoje, Francisco falou sobre outro assunto polêmico. Ele rebateu críticas por receber transexuais nas audiências gerais no Vaticano e disse que as mulheres trans são filhas de Deus. O Papa Francisco revelou também planos de nomear um representante permanente para fazer uma ponte entre Rússia e Ucrânia e de fazer um encontro para tentar negociar a paz na região ainda este ano. O evento mais esperado do terceiro dia da jornada foi a Via Sacra, com os jovens. Durante as 14 estações da Via Sacra, o Papa esteve ali no palco, acompanhando a celebração, como os restantes peregrinos. Um dos temas em destaque na parte relativa à violência foi o dos abusos sexuais dentro da própria igreja. Pelo segundo dia seguido, o Parque Eduardo VII ficou lotado. De improviso, o Papa pediu um pouco de silêncio para que cada um pensasse nos próprios sofrimentos, nas próprias ansiedades e no quanto tem vontade de que a alma volte a sorrir. De que a alma vuelva a sorrir. A seguir, as seleções favoritas ao título na Copa Feminina de Futebol. As 8 medalhas do Brasil no Mundial Paralímpico de Natação. O Brasil conquistou hoje mais 8 medalhas no Mundial Paralímpico de Natação. O esporte e a segunda chance. Susana Schnardorf era triatleta, mas uma doença degenerativa a tirou das competições. Ouviu dos médicos que viveria só mais 3 anos. Mais de uma década depois, é bronze nos 50 metros livre. Tudo que eu dei para o esporte na minha vida, ele me devolve agora com a vida, né? Com a minha vida. Então é muito importante para mim. Hoje foram 8 medalhas, 4 bronzes, 2 pratas, 2 ouros, com Cecília Araújo, da classe com limitação física e motora, nos 50 metros livre. E com Carol Santiago, nos 100 metros livre, para nadadoras com deficiência visual. O 4º ouro dela em Manchester. Em algumas classes, o trabalho dos técnicos vai além dos treinos. No caso dos nadadores com deficiência visual, os treinadores ficam aqui na beira da piscina e participam da prova. Os nadadores que não enxergam precisam ser avisados que estão se aproximando da borda da piscina. Para isso, a batidinha do bastão com a bolinha na ponta, o chamado taper. Para que os atletas cegos e de baixa visão consigam fazer com segurança, de forma rápida e com segurança, as viradas e a chegada. Mas não pense que é um toque suave. É pancada. Às vezes, inclusive, quando eles estão batendo um pouco mais leve, eu falo, olha, precisa bater mais forte. Porque quando a gente está naquela adrenalina, né, então a gente precisa sentir mesmo essa batida para poder virar. As dores fazem parte do esporte. Nesse caso, ajudam no caminho das medalhas. Amanhã começam as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina de Futebol. O vento gelado em Melbourne não muda o astral das suecas. Acostumadas ao frio escandinavo, elas tiram de letra as temperaturas de 12, 10 graus nesse inverno australiano. A campanha perfeita no grupo G da Copa também contribui para o astral do time, é verdade. 3 jogos, 3 vitórias. 9 gols marcados e apenas 1 sofrido. A meio-campo Johanna Kaneryd diz que esse time da Suécia tem consciência da própria qualidade e da força física. Elas sabem que podem causar problemas às adversárias de várias formas, porque têm marcado gols de jeitos diferentes, e isso é bom. That's a good feeling. Elas vão enfrentar as americanas, atuais campeões mundiais nas oitavas de final. Até aqui, a Copa dos Estados Unidos foi muito abaixo do esperado. A equipe ficou em segundo lugar do grupo E porque venceu apenas o jogo de estreia contra o Vietnã. Depois empatou com a Holanda e com Portugal, num jogo marcado por um chute da Ana Capeta nos acréscimos do segundo tempo, que poderia ter mandado as americanas para casa. Ana Capeta bate na trave! Apesar disso, a meia Lindsay Horan disse que a confiança das tetracampeãs mundiais nunca vai embora. E por vezes, em jogos como esse de Portugal, elas podem parecer um pouco abaixo. Mas essa convicção está sempre presente. Aquela bola na trave salvou os Estados Unidos do mesmo destino de outras favoritas eliminadas na fase de grupos. Das 10 seleções mais bem colocadas no ranking da FIFA, 3 já foram embora da Copa. O Brasil, atual campeão da Copa América, o Canadá, atual campeão olímpico, e a Alemanha, finalista da última Eurocopa.
As oitavas de final da Copa começam amanhã com jogos entre Suíça e Espanha e Noruega e Japão. No domingo, a Holanda pega a África do Sul e a Suécia e os Estados Unidos. Na segunda-feira será o dia de Inglaterra contra a Nigéria e Austrália e Dinamarca. E na terça, a Colômbia enfrenta a Jamaica e a França pega Marrocos. 15 times vivos na luta para tirar essa taça dos Estados Unidos. O Sport TV vai transmitir Suíça e Espanha logo mais a partir da 1 da manhã, hora de Brasília. Um dos grupos de dança mais importantes do Brasil se apresentou pela primeira vez no país, acompanhado de uma orquestra. Primeiro, eles pousaram em solo americano. Dançaram ao som da Orquestra Filarmônica de Los Angeles, no famoso Hollywood Bowl, para mais de 16 mil pessoas. Agora veio parar em terras mineiras, desta vez com a Filarmônica de Minas Gerais, que está fazendo aniversário, 15 anos. Uma arte em si já é potente, quando elas se unem, né? Eu acho que duplica ainda mais, né? Você tem uma forma de expressão, ainda mais ao vivo, tem esse impacto quase visceral, né, que uma orquestra, que um grupo de bailarinos pode trazer ao vivo. Este espetáculo no Brasil nasceu de uma parceria com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Bailarinos num canto, músicos no outro. Tudo novo para os dois lados. É a primeira vez que a Filarmônica divide o espaço com dançarinos e os bailarinos tiveram que aprender a dançar sob a regência de um maestro. A gente trabalha sempre com uma trilha gravada, né, de estúdio, sempre dentro da mesma marcação. E ao vivo isso pode mudar, dependendo de como o maestro vai reger essa noite. Isso me trouxe várias emoções assim novas, um frio na barriga, de dançar diferente, de sair da rotina, de sair do igualzinho e trazer de novo esse brilho nos olhos. Essa é a primeira vez que eles se encontram no palco para o primeiro ensaio geral. 20 bailarinos, 90 músicos vão agora afinar passos e instrumentos para a estreia da temporada no Brasil. A cadência é emocionante. Como a gente toca é modulada pela forma como os bailarinos também entram. É toda uma comunhão das artes ali que geram um resultado completamente diferente do que se fossem feitos isolados, né? Fica difícil não dar aquela espiadinha? Tento, né, disfarçar para o maestro não perceber, mas eu fico atenta, às vezes quando tem pausa, tentando olhar o que eles estão fazendo. É um grupo que eu admiro demais. Até a sala da Filarmônica precisou ser remodelada. O espaço é bastante diferente do que a gente está acostumado, né? Num palco a gente tem pouca profundidade e, digamos, uma boca de cena imensa. O público lotou a sala na estreia. Preciso de música. E essa junção, para mim, ela deve se dar assim, como se uma coisa dependesse da outra, como se uma coisa só existisse porque a outra existe. O concerto tem 3 peças, com destaque para Estância, escrita pelo argentino Alberto Rinasteira, que conta a história de um garoto da cidade que tenta conquistar o coração da filha de um fazendeiro. Realmente a gente vê os corpos musicalizados, se a gente pode dizer assim. Fiquei realmente impressionado. O Globo Repórter de hoje é puro movimento. E em seguida tem sessão Globoplay e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Mirassol e Sampaio Corrêa pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas informações da equipe do Mirassol e também as últimas notícias da equipe do Sampaio Corrêa. O Mirassol, há 6 jogos sem perder, porém vindo de empate em casa na última rodada, vem em busca do resultado positivo porque vem sendo cola de vez no G4. Já o Sampaio Corrêa, que vem mal, uma vitória nos últimos 10 jogos, precisa voltar a vencer para fugir de perto da zona de rebaixamento. Então se você é torcedor do Mirassol ou torcedor do Sampaio Corrêa,
já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comenta embaixo seu palpite, porque Mirassol e Sampaio Corrêa duelam nessa sexta-feira pela 22ª rodada do Brasileirão da Série B. A bola rola às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. O Mirassol vem de um empate elétrico contra o Avaí, com 2 gols nos acréscimos. O Leão chegou à marca de 6 jogos sem perder, mas com o tropeço em casa, desperdiçou a chance de entrar no G4 da Série B. O time ocupa a 8ª posição na tabela, tem 35 pontos, a 3 do grupo de acesso do G4. Com uma vitória nas últimas 10 rodadas, o Sampaio Corrêa vive um jejum de 5 jogos seguidos na Série B. Diante do Mirassol, além da meta natural de recuperação, o tricolor busca uma vitória para restaurar a confiança e conseguir o maior afastamento do Z4. Pelo lado aí do Mirassol, com 3 titulares suspensos, o técnico Mozart terá que mexer no time após repetir as escalações nos últimos 3 jogos. Para substituir os 2 volantes Yuri e Danielzinho, há 3 opções mais prováveis no setor: Flávio, Leandro Vilela e uma eventual reestreia de Neto Moura, anunciado nessa semana. Para o ataque, na vaga de Zé Roberto, Cauã deve ganhar a disputa e tem Fernandinho também correndo por fora. Provável escalação então do Mirassol deve ter o Alex Muralha, Luiz Otávio, Thalisson Kelvin, Guilherme Biro, Lucas Ramon, Flávio, Leandro Vilela, Gabriel, Chico Kim, Cauã e Negueba. Já pelo lado do Sampaio, 2 alterações são projetadas na formação titular de Sampaio. No meio-campo, sem o suspenso Marcinho, Eloir e Neto Paraíba disputam posição. O primeiro é favorito, a contar pelas últimas escolhas do treinador do Sampaio Corrêa. No ataque, Pimentinha não viajou por causa de fadiga muscular. E Ítalo, artilheiro do time com 6 gols na Série B, volta à equipe após cumprir suspensão. Provável escalação então do Sampaio Corrêa deve ter o Luiz Daniel, Fábio Aguiar, Gustavo Henrique, Pará, Samuel Santos, Micael, Ferreira, Eloir, Robinho, Henrique e Ítalo. O jogo vai ser apitado pelo Tarciso Pinheiro Caetano, com o assistente número 1, Thiago Rosa de Oliveira, assistente número 2, Gustavo Mota Correia, quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti, e no VAR, o Philip George Bennett. Hoje, atualmente, o Mirassol é o 8º colocado, 21 jogos, 35 pontos, são 10 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 24 gols marcados, 19 gols sofridos e um saldo positivo de 5 gols. Já o Sampaio Corrêa, 15º colocado, 21 jogos, 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 16 gols marcados, 25 sofridos e um saldo de -9. Na próxima rodada, o Mirassol fora de casa enfrenta o Novo Horizontino e o Sampaio Corrêa em casa recebe o CRB. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.